Aí, gente, eu fiz aqui, fiz aquele mocotó daquele jeitinho, entendeu? Primeiro, pessoal, para ele não ficar muito oleoso, você cozinha ele e depois tira toda a água e deixa só um pouco, porque aí ele tira aquela graxa que fica grudando, fica muito oleoso. Então eu primeiro cozinho ele todo e depois tiro o caldo e deixo ele cozinhar em outro caldo, entendeu? Está aqui então aquele mocotó com bucho, daquele jeitinho especial, quiabo, batatinha, couve, repolho. Quem gosta de mocotó aí, dá um like aí, puderem me seguir aí no meu canal, eu agradeço. Meu canal é simples, mas é feito de coração. Obrigado.